Começando agora o programa de relatório da Comunidade Ramá, em Parque Paulista. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui em mais um programa de relatório da Comunidade Ramá de Parque Paulista. E eu sou seu irmão Josias, que está aqui com você todos os sábados ao meio-dia, trazendo para vocês o que Deus tem feito no nosso meio, o que Ele está fazendo e o que Ele ainda há de fazer. E como eu falei no relatório passado, a gente tem passado por muitas experiências aqui na Comunidade Ramá de Parque Paulista. E hoje nós estamos recebendo aqui a nossa irmã Daniele Minarini, que vai me ajudar com esse programa. A paz do Senhor, Dani. A paz do Senhor para você, Josias, e para todos que nos acompanham. Amém? Nossa irmã Dani está aqui, igual eu falei, eu não gosto de fazer o programa sozinho. O programa passado eu tive que fazer sozinho porque eu gravei da minha casa. Mas a gente está tentando ambientar e pedindo para os irmãos participarem do programa. E a Dani é uma das pessoas que a gente já estava para trazer aqui já há um bom tempo. Só que o problema é que, da organização, ela é uma pessoa muito ocupada, tem uma agenda muito extensa, entendeu? É difícil para a gente deixar mais irmã. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui. Amém? Aí a Dani vai me ajudar nessa programação, trazer uma palavra, trazer um testemunho. Contar o testemunho que ela contou lá no retiro, para quem não ouviu. Nós estamos aqui para isso, né? E Amém. Fala aí, Dani. Amém. É bom a gente poder estar falando das coisas do Senhor, daquilo que Ele tem feito na nossa vida, do que Ele tem feito na igreja, na comunidade, tanto aqui local quanto que a gente vê o Senhor fazendo, alegra. Lá no retiro foi toda a comunidade misturada e até pessoas de outros lugares. É muito comum, né? Ter pessoas de outros lugares ali participando do retiro com a gente. Eu acredito que deve ter tido muita gente, porque nunca vi o retiro tão cheio. Ele estava cheio mesmo, pós-pandemia, né? Muito, muito cheio. Já teve retiro de pessoas dormirem em barracas, na grama. Não sei se você estava nesse retiro. Qual foi o anterior à pandemia? Ou foi muito tempo atrás? Em que ano eu não lembro. Eu sei que já teve pelo menos uns 2 retiros em que não tinha mais local nos alojamentos. E aí o pastor falava, gente, tá cheio e tal. Aí o pessoal, não, mas a gente leva barraca. E levaram barraca de verdade. Eu lembro, teve um acamparam pessoal que dormiu na também. grama. Acamparam lá na Gramado, tem uma parte de Gramado, quem não conhece. E foi muito, muito interessante. Dessa vez foi diferente. As pessoas ficaram ou na casa dos irmãos, dali da região, de Friburgo, ou alugaram casas mesmo, dividiram o aluguel de casas lá. E, nossa, mas foi muita gente. Foi muita gente. A gente conseguiu ver o que Deus estava fazendo, porque foi surreal. O pessoal com o coração entregue mesmo pro objetivo, né? Exatamente. Isso que é o mais interessante, né? Eu me lembro, não sei se Josias estava, eu creio que sim, quando o pastor falou que você trabalhou, você precisou descer na quarta, não foi? Na quarta-feira você veio. Eu não sei se foi na quarta que ele falou que ele estava um pouco apreensivo, como seria por causa do número de pessoas e para poder respeitar as restrições, todas lá do distanciamento. A ideia, eu creio que original, de pedir as pessoas para ficarem fora do sítio, era espalhar as pessoas, as pessoas iam para as reuniões, depois iam para ficar fora do sítio. A ideia original foi essa, e Deus foi movendo tudo diferente. E o pastor estava preocupado, orando o Senhor, isso ele contando lá, orando o Senhor. E aí o Senhor falou que era ele que estava dirigindo, ele que estava no controle, não o pastor. E o pastor foi e falou que descansou. E foi aquela maravilha, aquela visitação toda lá que quem foi viu. É verdade. E quem não foi ainda pode acompanhar é verdade, pelas gravações. Se você pegar a gravação e olhar lá, vai ter testemunho, louvor, poder de Deus. A gente tem noção do que Deus estava fazendo. Deus ainda continua fazendo as coisas. Eu acho engraçado. É porque todo mundo, quando volta, fala assim, não, é só um momento, vai ficar um tempo aí, uns 3 meses, uns 4 meses aí nessa pegada, mas depois deixa pra lá. Só que eu tenho acreditado, e eu falo com os meninos na célula o tempo inteiro, que Deus ele não está mais naquele não, deixa pra lá que o irmão, Não, agora ele quer fazer e ele vai fazer, independente do que a gente pensa ou não, ele vai fazer. Amém. Esse negócio do retiro, que às vezes fica um pouco polêmico, disso das pessoas irem, gente, o Senhor ele se manifesta em qualquer lugar. Deus ele não pode ser colocado dentro de 4 paredes.
O sítio, quando a gente fala de ir para o retiro, quando a gente valoriza, eu creio que é um período, como o próprio nome fala, você vai se retirar. A maior parte das pessoas não tem tanto tempo para estar, de repente, o dia inteiro, você só olha na presença de Deus e buscando. Ou você trabalha fora de casa, ou a pessoa trabalha em casa, ou tem criança, enfim. São tantos afazeres que a gente tem que a gente, às vezes, não consegue se retirar por tanto tempo. Quando você tem o retiro, você tem uma grande oportunidade. Né? Gente, você não cozinha, você não limpa, você não lava, você não se preocupa com nada, você só tem que ir lá e adorar a Deus, glorificar a Deus, buscar e receber. Verdade. Mas eu acho legal, isso é uma coisa que até eu falei no relatório passado sobre a questão da gente conseguir servir os irmãos. Eu fiquei constrangido com algumas pessoas que me constrangeram no nível de, tipo, cara, esse cara tá fazendo mais do que eu, mas não no sentido dele estar fazendo mais do que eu, mas, pô, ele tá me servindo, mano, eu tenho que estar servindo esse cara também, porque eu preciso servir. Então, eu acho que tem muita gente que às vezes não valoriza tanto isso. Como você falou, valorizar a presença, valorizar ali, onde a gente tá, com os irmãos. Nós não valorizamos os nossos irmãos, essa é a realidade. A gente só aprende a valorizar quando a gente está longe, quando a gente não tem tempo, quando Deus coloca o amor pela gente, a gente não consegue estar junto. Então, acho que a gente consegue valorizar nesses momentos. Ali, assim, você falou antes, eu estava falando sobre as pessoas ir lá se encherem. Sim. E aí muita gente desacreditar, mas aí foi aquele momento e daqui a pouco vai esfriar. A verdade é que o retiro, como eu falei, é um momento muito precioso, deve ser valorizado. É um momento de renúncia para muitos, porque você deixa o seu conforto, lá não é um local para passear, embora seja um local lindo, eu acho o sítio lindo, eu acho um lugar assim maravilhoso, mas eu acho que o que abrilhanta o lugar mesmo é a presença de Deus, são todas as manifestações do Senhor, tudo que Deus faz, toda a revelação de Deus, a comunhão, a paz, a alegria, enfim, eu posso ficar listando aqui tudo que Deus faz naquele lugar. Que o Senhor também faz aqui, Sim. que o Senhor também faz na sua casa, Sim. se você buscar, Deus faz. Então ali eu creio que é só uma oportunidade a mais que o Senhor nos dá para estarmos em comunhão, buscando a presença dEle e dando, servindo, sendo servido. Né? Eu sou servida quando uma pessoa tem ali o ministério da pregação e ela busca de Deus e ela vai ali entregar aquela palavra. Eu estou sendo servida, Sim. eu estou sendo edificada, né? Eu estou sendo ministrada ali, nos louvores, nas conversas de quarto, nas conversas ali. Então é um momento muito especial. Quanto a se esfriar, isso aí vai de cada um, continuar buscando, né, e até aplicar aquilo que a gente recebe o tempo todo, não só no retiro, trazer a prática do que a gente tem aprendido. Né? Grande coisa faz a pessoa que consegue levantar ali um altar de adoração na sua casa, no seu quarto, que consegue ter momentos a sós com Deus, em que ela vai receber revelação de Deus, em que ela vai ser cheia, em que ela vai ser ministrada pelo Espírito Santo, só ela e o Senhor. É verdade. Então, isso, na verdade, isso continua. Então, a gente não idolatra retiro. Eu, particularmente, não tenho preferência por igreja. Né? Às vezes as pessoas têm, eu não tenho, vim de outro lugar. Então, eu realmente não tenho, eu não vejo dessa maneira. Sim. Mas, então, a gente não idolatra pastor, homem. A gente idolatra o Senhor, a presença dEle. Né? A gente tem muito disso aqui. Eu acho que o pastor Érico também já faz questão da gente não ter base nele. Aí, claro, a gente olha para ele e vê como exemplo, um homem de Deus e tal. E às vezes eu até choco algumas pessoas com algumas perguntas que eu falo. Falei, cara, se o pastor Érico não estivesse aqui, o que você faria? Porque às vezes a gente não consegue imaginar esse cenário. Mas é um cenário que eu tenho que entender. Não, meu coração é de servo, tá? Meu coração é de servo. Igual Pedro com Jesus. Jesus subiu aos céus. O Espírito estava ali, beleza. Mas e o meu compromisso com os meus irmãos? O meu compromisso com a voz de Deus? O meu compromisso com o lugar onde eu estou inserido? A minha missão ali terminou? Ah, não terminou? Porque às vezes as pessoas estão muito baseadas na liderança. A gente está fazendo uma introdução aqui, mas é para você conseguir entender que o nosso caminho é o Senhor, o que vivemos é o Senhor. Não é retiro, não é líder. O teu líder é sim um exemplo na sua vida, você tem sim que seguir o seu líder. Mas igual a Dani está falando aqui, a gente tem que manter o fogo aceso. Mas como? Eu recebo a instrução de alguém, o meu líder é precioso para mim, eu recebo a instrução dele, mas e aí, o que eu faço com a instrução que eu recebo? Entende? Exatamente. Isso de
de liderança, né? Teve uma das reuniões da parte da tarde lá, eu conheci um pastor que é amigo do pastor Fábio. Eu me esqueci o nome dele porque eu só ouvi uma vez lá, então eu não me recordo agora. Mas foi nos grupos que estava falando sobre teologia. Nossa, ele saca muito. Muito, muito, muito. E aí deu apenas uma pequena participação, assim, dá para ver que já bebeu muito dessa água, né, da palavra do Senhor, e foi muito interessante. E interessante que ele começou falando, você falou do líder, né, e quando o líder não está, o que fazer e tal. Mas ele estava dizendo o seguinte, quando você, das minhas palavras, não vou dizer as palavras exatas dele, quando você se debruçar sobre a palavra e começar a ter a revelação de Deus, e começar a aprender, se aprofundar, se Deus te chamou para você estudar, fazer seminário e tal, não desvaloriza a sua origem. Não desvaloriza. Ele falou, seja grato, não seja ingrato com a sua origem. Porque, às vezes, a pessoa teve uma origem de pessoas que, às vezes, nem eram pessoas muito instruídas. Isso. Entendeu? Às vezes a pessoa não tinha assim, muito um conhecimento assim, teológico, aprofundado, mas o Senhor te chamou para você ter um entendimento, né? Tem um chamado específico na sua vida, né? O Senhor está te levando a ter esse conhecimento, mas não desvalorize, não seja ingrato com aquele que Deus usou para te alcançar e te tirar lá, né? Tirar lá do lamaçal do pecado, para te resgatar. E eu achei muito interessante ele falar isso. Eu creio que falou com muitas pessoas ali, né? Eu achei muito interessante falar, seja grato. E aí eu comecei a me lembrar de algumas situações que eu vivi, cultos, que eu me lembro de um culto jovem, uma irmã, ela até se atrasou e contou a dificuldade que ela teve para chegar. A irmã, ela até falava errado, Josias, mas tinha uma unção, mas uma presença de Deus, tinha vida com Deus. Ela poderia não falar certo, mas isso não impediu a agir de Deus na vida dela, era obra do Senhor, então o Senhor foi glorificado na vida dela. Ela chegou lá no culto, mas, gente, foi uma coisa assim, eu nunca me esqueço dessa irmã, né? A presença de Deus através da vida dela. Então a gente precisa aprender a olhar com os olhos do Senhor e não olhar com os olhos do mundo, porque com os olhos do mundo a gente bota as pessoas em categorias, né? Esse aqui vale mais, aquele vale menos, porque esse está arrumadinho, esse está do jeito que eu gosto, né? O outro é tatuado, né? Já fica assim, já rejeita o irmão, né? Não sabe nem a história, né? Vai saber o que Deus fez na vida dele, e a gente já rejeita, assim, por causa de um detalhe, de uma característica que é diferente e tal. Então a gente precisa aprender a olhar com os olhos do Senhor, que é bem diferente, né? É muito diferente mesmo. Vamos fazer o seguinte, a gente já deu esse breve intervalo, vou voltar, né? A gente vai voltar aqui para poder dar continuidade ao programa de relatório, a participação da nossa irmã, mas eu queria deixar com vocês as nossas redes sociais. A equipe sempre briga comigo porque fala assim, Josias, você nunca deixa as redes sociais e tal, os irmãos que vão me instruindo aqui. E eu falei assim, não, vou passar melhor as redes e também focar nos dias de culto, porque a gente precisa que vocês participem conosco também dos dias de culto. Nós temos os nossos cultos que são quartas e domingo. Você tem a oportunidade de ir toda quarta-feira e todo domingo no culto presencial aqui na comunidade Ramá de Parque Paulista. Nós estamos localizados na Rua Ayala, né, antiga Rua 34. Você vai encontrar a comunidade Ramá na Rua 34, esquina com a Rua 19. Tá? Nós estamos aqui toda quarta e todo domingo. Quarta às 19 horas, às 21 horas. Para você que trabalha de manhã e fala assim, poxa, mas eu não tenho como ir num culto. Nós temos cultos pela manhã. Na quinta-feira nós temos oração, né, Dani? Às 8 horas. Consagração às 8 horas da manhã, às quintas-feiras. 8 horas da manhã, o pessoal fala assim, das irmãs. Não, é para toda a igreja. Você está em casa de manhã, vem na consagração para ouvir a palavra de Deus e também colocar seu pedido de oração. E também nós temos a nossa outra consagração, que é no domingo, né? Que é a preparação para o culto à noite. Você tem a oportunidade de chegar aqui às 8 da manhã, sair às 10 horas e preparar o seu coração para o culto à noite, que o nosso culto à noite no domingo é às 19 horas até às 21 horas. 19 horas até 21 horas. Você também pode acompanhar os nossos cultos através das nossas lives do Facebook, procurando Comunidade Ramá de Parque Paulista. Você vai ver lá os nossos lindos rostos maravilhosos, reluzindo da presença do Senhor, em alegria, na comunhão, ou ouvir uma boa palavra em um louvor. E também o mesmo culto acontece no YouTube. Você tem oportunidade também de cultuar a gente pelo YouTube com o mesmo nome, Comunidade Ramá de Parque Paulista. Você vai achar o nosso conteúdo, os nossos relatórios, a nossa
os nossos momentos de confraternização também, a gente pretende começar a gravar, para que os irmãos também participem, amém? E também nós temos as nossas outras reuniões, nós temos, na verdade, reuniões não, o evangelismo quinta-feira, às 19 horas, na liderança do nosso irmão José Roberto da Silva. Eu sempre falo o nome dele aqui agora, porque o pastor fica falando o tempo inteiro. E o nosso irmão José Roberto está com os irmãos lá na Praça de Nova Campinas. Mais conhecido como Júnior. Júnior. Procure pelo Júnior, o homem da granja. Ele patrocina o programa aqui. Falei com ele, Júnior, manda patrocínio para a rádio da granja. E a gente tem o nosso irmão às quintas-feiras, não só ele, mas os irmãos na comunidade, fazendo esse evangelismo na quinta-feira. Você também pode estar com a gente na sexta-feira, a oração de sexta-feira. Soube que o fogo caiu na oração que passou. Sim, Deus tem visitado, o Senhor tem feito muita coisa nas orações aí dos irmãos, às 20 horas nas sextas-feiras, todos estão convidados. Às 20 horas, ó. Eu não posso vir, eu sempre falo para os irmãos, não posso vir, porque eu tenho minha reunião de célula na sexta-feira. A gente tem as células, fora os cultos de quarta e domingo, nós temos as nossas células na semana, que acontecem em horários variados, às vezes de manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite. É quando o irmão tem tempo para poder estar se reunindo, né? Exatamente. A nossa irmã Dani aqui é responsável por uma multidão. É uma multidão. Então você tem a oportunidade de participar das nossas células. E também tem o nosso Instagram. O nosso Instagram é Ramá PQ Paulista _ Você vai encontrar a gente lá, bota lá Ramá PQ Paulista _ ou simplesmente Comunidade Ramá de Parque Paulista. Aí lá você vai estar vendo as nossas programações, as fotos que a gente tem colocado, o que Deus está fazendo aqui e os stories dos nossos cultos. Geralmente a gente faz o story do culto de domingo, no culto de quarta-feira a gente vai começar a fazer alguma outra coisa também, né? Deus está dando graça para a gente poder discipular pessoas nisso. E você tem a oportunidade de estar conosco, deixar sua mensagem, seu pedido de oração ou de visita, tá? Nós também fazemos visitas para você na sua casa, orando e compartilhando. Você fala assim, Jesus, eu não estou congregando em lugar nenhum, mas eu quero participar dos cultos de vocês. Você pode participar pelos nossos canais digitais ou também vir presencialmente, ou nós irmos até você e quem sabe você participar da nossa família de Cristo, amém? Nós já falamos, mas nós precisamos orar antes de fazer a pausa. A gente vai fazer uma oração. Queria pedir que a Dani orasse, amém? Amém. Amém, Senhor. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos falando de Ti, Senhor, das coisas do Teu reino, ó Deus. Que Tu se faça presente, Senhor, tudo que nós viermos a falar, compartilhar. Queremos a Tua presença, porque tudo, Senhor, vem de Ti, Senhor, tudo é para Ti. Tu és a causa, Senhor, de estarmos reunidos, ó Deus. E desejamos, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ela venha alcançar os corações de cada um que nos ouve, cada um que hoje, Senhor, tem uma necessidade, precisa de uma direção, ó Deus, precisa de compreender o Teu querer, a Tua vontade, Pai. Ministra no coração, Senhor, de cada um que nos ouve, ó Deus, dá, ó Deus, esse entendimento, Senhor, sobre o Teu amor, a Tua graça, Senhor, que são tão tremendos sobre a nossa vida, Senhor, nos alcançou, Senhor, e que possa alcançar para aqueles que nos ouvem também, ó Deus. Louvamos a Ti, Senhor, Te glorificamos, ó Deus, desde agora, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Nós já voltamos, então fica ligadinho aí, não sai daí não, se prepara porque a gente tem muito mais para falar com os irmãos, amém? Deus abençoe.
do Senhor, irmãos. Aqui é Agatha Marques, de Santa Cruz da Serra. Eu queria deixar um versículo para a meditação dos irmãos, em Isaías 51, versículo 6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Conheça a comunidade Ramá em Santa Cruz da Serra. Cultos aos domingos às 19 horas, com transmissão ao vivo pelo Facebook. Louvor, palavra e comunhão. Endereço: Rua Pernambuco Alameda 3, número 9, em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias. Comunidade Ramá, a sua família em Santa Cruz da Serra. Com seu cheiro perfumado, o narguilé pode parecer inofensivo, mas esse produto traz sérios riscos à saúde. Em 1 hora de consumo, a fumaça inalada equivale a de 100 cigarros e o seu uso causa intoxicação, câncer e muitas outras doenças. Saiba mais sobre esse assunto pelo saude.gov.br/promoção da saúde. Da saúde se cuida todos os dias. Promoção da Saúde SUS. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Paz do Senhor, irmãos. Sou Rafael Cândido de Santa Cruz da Serra e eu também estou ligadinho na Web Rádio Ramá. Se você quer dar um rumo na sua vida e fazer do temor do Senhor o princípio de sua sabedoria, ouça o programa Rumos na Vida, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger, de segunda a sexta, a partir das 10 horas da manhã, aqui na Web Rádio Ramá. Voltamos a apresentar o programa de relatório da comunidade Ramá em Parque Paulista. Amém, meus irmãos, amém, 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 glórias ao Senhor. Nós estamos aqui no nosso programa de relatório. Eu sou o irmão Josias, essa é a irmã Daniele Minarini. Nós estamos aqui para poder fazer o relatório da comunidade Ramá de Parque Paulista, para você que chegou agora, para você que nos ouve. Nós estamos aqui nessa segunda parte agora, depois desse comercial, desse intervalo, para poder falar, né, sobre o que Deus tem feito aqui conosco, o que Ele está fazendo. Eu sempre falo isso e dou essa deixa, porque Deus deu uma palavra para a gente no primeiro culto do ano, e eu acho que eu vou falar disso até o final do ano, que a gente está seguindo por essa palavra. Deus está querendo que nós permaneçamos nessa palavra, porque a Dani pode concordar comigo, que ela está aqui há um bom tempo também, que Deus ele tem apertado a gente para a gente poder viver esse momento de comunhão, não é, Dani? Com certeza. Já tem algum tempo que o Senhor vinha falando sobre a questão da unidade, e muitas lutas foram travadas, mas a gente ainda não tinha chegado ao ponto de realmente estar vendo assim um mover do Senhor. E é interessante porque, não sei se o Josias já teve esse entendimento agora, houve a intenção de gerar comunhão, atitudes foram tomadas na direção de que houvesse comunhão, porque o Senhor já vinha falando, mas isso não aconteceu. Sim. E agora o Senhor está fazendo. É o Espírito Santo que está fazendo isso. Ele está apertando, mas eu acho que ele está fazendo, eu até falei isso com os meninos na célula, eu acho que ele está fazendo porque a gente está chegando num momento em que não tem mais para onde ir, você vai correr para onde? Ele está voltando, beleza, a gente não sabe quando ele vai voltar. A gente tem as especulações aí do pastor, dentro de 3, 2 anos, né? Mas a gente não sabe quando ele vai voltar. Ele pode voltar daqui, quando a gente terminar esse relatório, se terminar de ver esse relatório, e ele aparecer e acabou. Só que tem gente que não estava entendendo isso, e Deus começou a tirar coisas, apertar, dar doença, dar um monte de coisa para a pessoa conseguir entender. Eu mesmo, sim, a gente sempre compartilhava, a Dani é testemunha, que eu sempre falava com ela, Dani, ela não tem que fazer alguma coisa, tem que mover, tem que fazer isso. Eu falei, não, minha irmã, não dá, os irmãos são duros. E Deus foi apertando os irmãos, e os irmãos estão fazendo. Nem é mais a gente que estava impulsionando para o negócio acontecer.
Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Então, Deus tem feito isso e a gente está seguindo essa direção. Eu creio nisso. O Senhor está fazendo. Não O é? Senhor está fazendo. Porque assim, se algum dia alguém perguntar para a gente assim, como foi que vocês fizeram para conseguir a unidade e a comunhão dos irmãos? Se perguntar para mim, eu vou dizer, nós não fizemos, o Senhor fez. Foi o Senhor. O Senhor moveu nos corações, o Senhor despertou, o Senhor está vivificando a igreja. Sim. Eu creio que o Senhor está fazendo isso. Sim, na é vida dos verdade. irmãos. Verdade. A gente tem percebido isso, até mesmo nos nossos cultos. Né? Eu falei no relatório sobre os cultos que a gente teve, Deus falando sobre unidade, comunhão. Ele está afirmando isso porque tem gente ainda que não entendeu o propósito. A gente está aqui, a gente conseguiu entender e, na verdade, a gente estava até pulsando por isso, para que Deus fizesse. Não, Senhor, age na vida da sua igreja, faz. E a gente já lutou muito contra a dureza do coração dos irmãos e Deus, Ele está movendo nos nossos cultos, até mesmo na oração de sexta-feira, que era uma oração que antes era só o irmão José Domingos, que fazia oração. Ele vinha aqui toda sexta-feira. Falei, Zé, para com isso aí, cara. Eu mesmo fui um descrente. Não, desiste disso aí, irmão. E abandona. Aí Deus começou a mover o coração do Léo. E eu lembro que eu mesmo, na sexta-feira, eu falei, não, vamos fazer oração de novo. Que não sei o quê. Eu que estava reclamando da oração. Falei, vamos fazer. Aí o Léo pegou e falou, não, vamos fazer. E começou a fazer. Só que eu parei, porque a minha reunião de célula, o único dia disponível para os meninos era na sexta-feira. Não consegui ir. E aí os irmãos pegaram o gancho, né, da oração, e veio um, aí começou a vir um, veio outro, pum. Agora os irmãos aparecem. Não sei quantas pessoas são, só sei que eu vejo os vídeos, vejo as fotos. Formou corpo. E eu falei assim, Senhor, olha, eu falei assim, não, eu fiquei feliz quando vi os vídeos, porque assim, a gente já tá numa pegada de comunhão. Os irmãos, na verdade, não é nem de agora, já é desde o ano passado que os irmãos já estão vindo com frequência. Sim. Entendeu? E a Dani essa semana teve um lá. Essa semana não, tem tido já, Deus tem falado, Deus tem revelado, o Senhor tem visitado, assim, tanto o Senhor tem falado em relação ao corpo, como Ele tem tratado, assim, individualmente, né? E tem sido muito bom ver, assim, pessoas que estavam apagadas, e vendo o Senhor falando, né? E eu estou perseverando em oração para que o Senhor complete a compreensão, o entendimento do que Deus está falando, para que esse mover do Senhor no sentido de vivificar as pessoas. A gente não quer que meia dúzia sejam vivificados, a gente quer que a igreja caminhe junto, que a igreja receba do Senhor. A alegria do Senhor é que na palavra do Senhor fala que Deus quer que todos sejam salvos. Sim. Embora poucos vão ser salvos, né? Sim. Mas a gente sabe que o Senhor quer todos e nós queremos todos os irmãos, né? Desde as crianças, né, até os idosos, que todos sejam visitados pelo Senhor. E até mesmo a jovem, acho que a Celine tem 12 anos, se eu não me engano. Acho que é 12 até a Celine ali sendo visitada pelo Senhor, o Senhor movendo e até dando visão. E eu achei isso muito, muito bom. Da gente abrir, sempre está abrindo, né, esse espaço para qualquer pessoa estar participando, né, e o Senhor falando, inclusive, o Senhor mostrou lá, né, um novo caminhar, o Senhor libertou, teve libertação, muita libertação, teve coisas que, aliás, na semana retrasada, teve um mover em relação à libertação muito forte. Amém. Muito forte mesmo. A gente começou a compartilhar, depois a gente começou a orar, e o Senhor mostrou cadeias sendo quebradas, assim, eu ainda vou trazer o testemunho sobre isso, nesse assunto ainda, acho que não vai ser dessa vez, mas eu creio que vão vir muitos testemunhos dessa oração que a gente fez. Amém. Ali em relação à libertação, que o Senhor mostrava mesmo correntes, as correntes eram tão grossas, Josias, que o Senhor mostrava assim, martelando para quebrar, e demorava para quebrar, martelava, e a gente repreendendo, martelava, demorava muito para quebrar muitas cadeias. Sim. Né? E eu creio que o Senhor vai operar e a gente vai ter resultado disso. Nessa sexta-feira, né, uma das palavras que o Senhor colocou, além de falar muito individualmente e tal, com os irmãos, sobre a questão da renúncia. Sim. Sobre a questão da renúncia. Isso é algo
essa palavra eu até quero deixar, né, para aqueles que estão nos ouvindo. Né? Você que deseja mais do Senhor, você que talvez você já bebeu dessa água, você já teve o prazer de estar mergulhado na presença do Senhor, mas se esfriou. Talvez você veja as pessoas assim cheias do Espírito Santo, alegres, e você não experimentou isso. Entenda, a vida com o Senhor, ela exige uma renúncia. A graça vem para nós sem o merecimento, não fizemos nada e não merecemos, mas não foi de graça, foi preço de cruz, foi preço de sangue, do sangue de Jesus ali derramado na cruz. E o Senhor, Ele mesmo falou, Ele não nos enganou. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então você quer ser cheio do Espírito, mas você não dá uma hora em oração no seu dia. Você está sempre envolvido com coisas naturais. Não estou dizendo para ninguém largar emprego, nem deixar de trabalhar, não é nada disso. Isso é incrível. Tá? Assim, Josias, não vamos ser hipócritas. Tem até um assunto meio delicado em relação a buscar Deus. Não sei se Josias já ouviu isso. Não quero criar polêmica não, irmão. Não quero criar polêmica, mas dizem assim. Você, irmão, quando estiver lavando a louça, você vai louvando a Deus, você vai orando. Quando você estiver limpando a casa, você ora, você louva a Deus. Isso é maravilhoso, eu faço isso. Eu louvo o Senhor, né? Eu sinto a presença do Senhor, o Senhor recebe. Isso é ótimo, quer dizer que enquanto você está fazendo outra coisa, você está com o seu coração desejoso de estar na presença de Deus, você está glorificando a Deus, você está orando, às vezes até intercedendo por alguém. Ok, isso é ótimo, não tem nada de errado. Mas o perigo está nas pessoas acharem que porque você lavou louça, limpou, você pegou o ônibus, foi para o escritório orando, e é isso. Você só dá isso para Deus. Verdade. E quer ser cheio do Espírito, quer fogo, quer revelação, mas você só dá, você não para. Você não para. E eu lembro da passagem de Marta e Maria. Né? Talvez Marta estava ali querendo do Senhor, mas o coração dela estava mais nas coisas naturais. Ela queria mais era limpar, arrumar, cozinhar. Enfim, eu acredito que se você quer muito do Senhor, e Deus tem muito para dar, você tem que se derramar e você tem que buscar muito. Você tem que se colocar, você tem que se dedicar, né? A santificação, né? Vem ali, né? Para a gente se separar, né? E a dedicação também tem que estar presente. Você tem que se dedicar ao Senhor. Então, eu quero muito, eu quero repreender demônios, eu quero curar enfermos, mas não tem sacrifício nenhum. Você não para. Você faz só a leitura do calendário, você não medita, você não bebe dessa água, você não se debruça ali na palavra, lendo, meditando. Você não tem tido prazer na presença do Senhor. Por que o Senhor vai querer derramar e encher? Para quê? Para que Deus vai dar ferramenta? Para que Deus vai dar dom? Se você não vai usar. Se você vai cantarolar, às vezes é só uma cantoria, de repente Deus nem está recebendo, teu coração não está ali, tua oração é rápida, tua leitura é rápida. Teu momento, não tem um momento com o Senhor. Calma aí, eu vou orar aqui enquanto eu estou fazendo aqui rapidinho, eu oro enquanto eu estou... Mas calma aí. Então eu vejo sempre quando eu escuto isso, eu entendo que nós podemos buscar o Senhor fazendo o que a gente fizer e aonde a gente estiver. Eu entendo isso. Não há impedimento, né? E se você está no ônibus, você pode realmente não estar fazendo nenhuma outra coisa, não estar evangelizando, falando com ninguém. Vai orar, vai interceder. Ótimo. Mas... e o teu sacrifício? E o que é o teu sacrifício? Né? E o que você vai entregar? Né? A gente aprende com Davi, né? Eu não vou dar ao Senhor nada que não me custe. Querido, tem que custar. Né? O que é uma vigília? É você com o corpo cansado, com sono, e você não, eu vou ficar mais um pouco, eu vou ficar mais um pouco, eu vou orar mais um pouco, eu vou ler mais um pouco, eu vou adorar mais um pouco, eu vou glorificar mais um pouco. E aí o Senhor vai visitando, e vai mudando todas as coisas. E vai realmente orientando, respondendo, vai curando. Muita coisa acontece na presença do Senhor. Então, quando eu escuto isso, realmente eu dou uma freadinha assim. Eu falei, tá bom, é muito legal, mas quanto tempo que tu para na presença de Deus? Quanto que você está buscando? A gente tem que ter um cuidado para isso não ser uma desculpa. Para a gente realmente não parar na presença de Deus. Porque eu não acredito, Josias, que tem uma pessoa que seja tão ocupada que ela não tenha tempo para ela parar na presença do Senhor. Eu não acredito. Tem gente que pensa que é. Então, aí eu já penso por outro lado. Gente, será que a pessoa é tão soberba, tão orgulhosa, que ela acha que ela é tão importante, que não tem na agenda dela um tempo para ela parar na presença de Deus? Não é possível.
Não é possível isso. É o que mais acontece. Não é possível. Então, assim, precisa ser tratado pelo Senhor, se arrependa, peça perdão a Deus, né, pela sua negligência, pelo seu distanciamento, porque Deus não precisa de você, mas você precisa de Deus, né, você precisa do Senhor e de estar com Ele, na presença dEle, buscando realmente com o coração pleno ali, derramado, completo. E aí você vai ver o agir de Deus, aí você vai ver a manifestação do Senhor. Eu acabei de tomar uma surra aqui e vocês nem sabem. Não, mas isso que a Dani falou é fundamental. As orações de sexta-feira, né, vocês puderam ver um testemunho, né, eu não posso falar da oração porque eu não estava. Na minha célula a gente tem falado muito sobre unidade, falado muito sobre as mesmas coisas, sobre libertação, sobre o caráter de Cristo, mas na oração, na comunhão, naqueles momentos onde a gente está aqui, e também não é só, eu quero só acrescentar uma coisa. A Dani falou sobre essa questão da gente ir fazendo as coisas, adorando ao Senhor, orando ao Senhor, e não separar tempo para Deus, mas também você pode estar orando na unidade e falar assim, não vou orar em casa não. Porque, não, já orei na igreja, não preciso orar em casa. Não, você precisa estar no lugar secreto com o Senhor. A gente tem uma igreja de amigos que a gente vai, geralmente vou com o louvor, vou com o pessoal. Dessa vez eu nem chamei a igreja inteira porque eu esqueci de avisar. Esqueci de avisar. Eu já estou agora, o que eu estou fazendo? A gente tem muito, como é que fala? A gente tem muito aquela questão de separar as coisas, né? Jovem, adulto, criança, mas na verdade nós somos um corpo só. Então assim, se eu vou no negócio de jovem, beleza, é só para jovem. Mas o pessoal da igreja pode ir, o que acontece? Claro, nada impede. Né? Nada impede. Agora, se for uma reunião só de mulheres, para falar sobre temas exclusivos para mulheres, ou só de homens, para falar de temas exclusivos para homens, beleza. Mas agora, culto jovem. É um culto. Pode haver um culto normal. Um culto. Né? Até mesmo no culto de mulheres, para você ter uma ideia, às vezes a palavra de uma mulher para outra mulher, falando sobre determinados assuntos, desperta o marido em relação a muitos pontos em que ele não, às vezes não presta atenção, ou do homem também. Então, a gente precisa ter esse entendimento de Deus, o que fazer, e eu tenho sentido do Senhor o seguinte, todas as saídas que a gente tem, e que a gente recebe convite, eu jogo no grupo, gente, tem tal coisa de tal dia, vocês podem ir. Se você não aparecer, o problema é seu. Entendeu? É bem assim. O convite está aí. É bem assim, o convite está aí, você pode participar e comungar. Eu não ando com os irmãos, os jovens são muito divididos. Na verdade, a gente não faz grupo. Eu não quero mais viver de grupo, eu quero viver na comunhão dos irmãos. Então, não deixe a comunhão também ser... comunhão é importante, é fundamental, mas a sua vida com Deus de oração também é importante. Aí, como eu estava falando, a gente foi nessa igreja dos amigos no sábado, e o tema é De Volta ao Lugar Secreto. E aí, tudo que a Dani falou aqui foi a conferência, foi o congresso. O congresso foi exatamente isso. A gente sempre escuta sobre isso, tal. A gente vai lá mais ou menos uns 3 anos já nessa mesma congresso que eles fazem. E realmente a adoração, uma palavra falando sobre voltar ao lugar onde Deus está. E eles usam Mateus 6,6. Quando você for orar ao Pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o seu Pai que está em secreto te vê em secreto e te recompensará publicamente. Então, assim, a gente tem que viver isso. E é uma coisa que Deus tem chamado a gente aqui, e eu acredito que tenha falado com várias pessoas, e igual a Dani contou aqui, o nosso sábado de saída foi sobre isso. Claro que os irmãos não puderam estar, porque nós temos também o nosso estudo aos sábados, quinzenalmente, então, às vezes não tem como o irmão participar de uma saída que a gente faz, por conta do estudo, e é um compromisso que os irmãos têm de buscar o Senhor. Então, não tem como o irmão estar, então a gente entende e compreende. Mas foi glorioso, foi uma confirmação, até do que a Dani falou aqui, foi uma confirmação para mim, e eu acredito para as pessoas também que vão assistir o relatório que foram comigo, do louvor, a gente conseguir ter essa palavra, né? E basicamente, fora as nossas reuniões, que Deus fala conosco, afirmando e confirmando instruções sobre a unidade, eu acredito, eu tenho esse entendimento e tenho visto que nós recebemos uma palavra há uns tempos atrás do reverendo Paulo de Tarso, né, que ele trouxe uma palavra sobre o tempo, e eu acredito que Deus ele tá alinhando essas palavras. Nós não temos mais tempo para perder, nós temos que estabelecer a comunhão o mais rápido possível,
e uma comunhão de qualidade que o próprio Deus está fazendo para que nós possamos viver não só a comunhão, mas a intimidade com o Senhor. Não sei se a Dani pode concordar com isso que eu falei, que é uma coisa que a gente tem vivido isso aqui, e não é pela gente não, tá? Não é porque a gente quer, é porque Deus está apertando um monte de gente e a gente também que já queria, né? Eu tenho visto que o Senhor tem despertado e dado sede, e a nossa oração tem que continuar nesse sentido. Sim. Aqueles que ainda estão meio, como diz o pastor Érico, tá morno, tá desligado, ainda tem pessoas que estão um pouco desligadas, e a caminhada cristã, ela não é fácil. Quando a gente fala assim, Jesus falou, negue-se a si mesmo. A gente, como cristão, eu que estou falando isso, eu sei que isso é difícil. Eu não estou falando aqui como fingindo, falou, tem que fazer. Não é isso. É difícil, mas o próprio Senhor nos capacita a viver dessa maneira. Deus, ele não nos pediu nada que fosse impossível. Sim, verdade. Tudo que é proposto na palavra do Senhor é para que a gente coloque em prática. E isso é importante a gente ter em mente, porque Satanás, ele lança algumas mentiras, alguns sofismas, algumas ideias, para que a pessoa, no nosso meio, às vezes a pessoa nem é nova, mas ela acredita assim, mas isso aqui, né, isso aqui a gente não consegue. Não é assim. O Espírito Santo do Senhor, ele age em nós, nos tornando aptos a gente se consagrar, a gente se santificar. Ele opera isso em nós. Isso é interessante entender que não é na força do nosso braço. Não é na força do nosso braço. Então, você que tem desejado obedecer ao Senhor, eu quero obedecer ao Senhor nisso aqui, mas eu não consigo. Você vai clamar ao Senhor, clame ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a vencer, essa é a minha dificuldade, eu quero ser fiel. E isso não é exclusivo seu, cada um tem alguma coisa que precisa ser tratado, né? Cada um tem alguma coisa que precisa abrir mão, ser transformado. A conversão, ela é um processo, aliás, a salvação, o pastor Érico fala de salvação. A salvação, ela é um processo, ela não acontece naquele momento em que você entende que Cristo veio para que você fosse salvo e justificado. Você tem esse entendimento, entrega a sua vida e começa a buscar a Deus. E aí começa o processo da salvação. E ele só vai terminar quando o Senhor te chamar ou quando Jesus vier. Então, em todo esse processo, você vai sentir algumas vezes, como que quantas vezes eu falei, agora eu me converti. Aí algo acontece, agora eu me converti, agora é sério, agora eu me converti. E aí o processo continua, Deus vai tratando, ele te revela coisas, ele fala com você, e aí você falou, não, agora eu entendi as coisas do Senhor. E não vai parar até que o Senhor venha. Então você não para no meio do caminho, porque caramba, eu ainda não venci isso, mas é uma coisa tão boba, todo mundo consegue. Não fica preocupado com o que todo mundo consegue. Pensa no seguinte, o Senhor te propôs, te chamou para você ser fiel, te chamou para você ser santo, e Ele vai operar isso em você, porque Ele opera. O que você tem que fazer? Você tem que se derramar na presença dEle, você tem que clamar, você tem que reconhecer que você depende dEle, que você precisa dEle, né? A gente lembra lá do fariseu, lá e do republicano lá orando, né? Um ali, não, porque eu faço, porque eu dou o dízimo de tudo, né? Tal, devia estar numa beca bonita ali, muito apresentável, né? Orando a Deus, se justificando, orando bonito, alto. E o outro estava fazendo o quê? Senhor, sou miserável aqui na tua presença, tem misericórdia de mim, me perdoa. E quando a gente se aproxima do Senhor, eu me lembro da minha conversão, quando eu descobri que eu era pecadora, porque eu não sabia. Eu me lembro quando eu descobri que eu era pecadora. Isso é terrível, quando isso acontece. Lembro. Quando eu descobri que eu era pecadora, gente, eu sofri tanto, eu não me achava digna de entrar na presença de Deus. Eu só chorava. Antes eu não chorava. É assim mesmo. Antes é interessante, porque eu não era uma pessoa de chorar. A pessoa de hoje me vê no culto, emocionada, chorando, alguma coisa assim. Eu não era assim antes do Senhor, isso foi no processo de conversão. Quando eu descobri que eu era pecadora, quanto mais eu conhecia de Jesus, quanto mais eu entendia, mais eu via o meu pecado, mais eu via como eu era, né? E foi uma descoberta dolorosa, mas foi uma descoberta libertadora, porque se eu não soubesse que eu era pecadora, eu não ia acertar o caminho, porque eu já conhecia Jesus não.
Eu sabia de Jesus, eu não conhecia, mas eu quem ele era, sabia. Eu sabia, sim, Jesus, Filho de Deus, né? Veio para nos Básico, todo mundo perdoar. sabe. Né? Eu tinha aceitado Jesus, né? Não sei, eu acho que não vai dar tempo de contar. Mas foi uma descoberta dolorosa e libertadora. Porque dali eu passei a me colocar diante de Deus como pobre, miserável, nu, pecadora, pó. Senhor, tem misericórdia de mim. E agora? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou entrar diante de Deus se agora eu já sei quem eu sou? E foi muito choro. Olha, gente, foi muito choro. Mas foi um choro assim, para limpar, sabe? Foi um choro para limpar, foi um choro para curar, foi um choro assim realmente para me trazer à luz. É assim que você tem que se colocar diante do Senhor. E não só quando a gente começa a nossa caminhada, que eu estou contando o momento que eu me converti, que eu comecei a entender as coisas de Deus. Mas isso é durante toda a nossa vida. Se você tem 20 anos na igreja, 20 anos na presença do Senhor, e você está endurecido, você acha que não tem mais nada para aprender, você acha que não precisa ser, você não aceita exortação, parou? E é interessante que eu já ouvi o pastor Érico falando isso, você não para. Quando você para, você não só deixa de aprender, como você perde. Você vai perdendo o que você recebeu. Você perde aquilo ali, você vai perdendo a sua vida, você vai se apagando. Então, nós temos que estar constantemente desejosos de buscar, de aprender, de receber, de servir, de doar, de produzir. O que é produzir? Produzir não é ficar trabalhando muito. Produzir é você gerar vida nos outros, é você edificar outras vidas. Né? Gerar frutos é isso, é você edificar, é você produzir os frutos do Espírito na sua vida e você fazer as pessoas falarem assim, nossa, você é cristão, de que igreja que você é? A pessoa querer saber porque você é diferente. Porque você frutifica ali o fruto do Espírito, paz, alegria, amor, longanimidade, bondade, benignidade. É a presença do Senhor em você. Então, é crente velho que... Pastor Djalma não gosta de falar crente velho, mas você já está há muito tempo na presença de Deus. Experimentado. Peça ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu me endureci. Sabe, eu não me quebranto mais, eu não sinto a tua presença, Senhor, me visita. Mas fala isso assim, como aquele homem orou lhe batendo no peito, Senhor, tem misericórdia de mim. Pede o Senhor sede, sabe, não se contenta, não se conforma com que, poxa, vive tanta coisa na presença de Deus, nada mais é novidade. É sim. Não é porque você não quer, não é porque você agora esfriou, não é porque você está na carne, não é porque você não quer, não é porque você se acomodou, não é porque você não quer pagar preço, não é porque você não quer negar a sua carne, você só quer fazer tudo ali dentro do teu conforto, tudo que você está acostumado na tua rotina, sabe? Mas você não quer se doar. Você não quer pagar preço nenhum por vida nenhuma, você não quer pagar preço pela presença de Deus. Então, por isso que você acha que não tem novidade, mas na presença do Senhor sempre tem, o Senhor se renova, né? O Espírito do Senhor nos revela coisas grandiosas. Né? Você acha que tem 50 anos na presença de Deus e você já sabe quem é Deus, querido? Você não sabe, você está enganado. Porque o Senhor, Ele é profundo e nós só vamos realmente conhecer o Senhor plenamente quando a gente estiver na glória. Então, enquanto você está aqui, ainda tem mistério de Deus para conhecer. Então, para de ficar se escorando na tua bengala, nas tuas desculpas aí, e vai buscar o Senhor. Misericórdia. Toma essa coça aí. E é engraçado que é isso que Deus está fazendo aqui com a gente. Está tirando a gente das bengalas. E eu também, eu louvo a Deus porque o nosso coração está se convertendo ao Senhor. Porque tem uma palavra que a irmã Georgina falou, mas era uma palavra que eu li uma vez. Eu li uma vez essa palavra e ela me causou temor. E eu estava vivendo uma vida de pecado, assim, igual a Dani falou. No começo, quando eu conhecia Jesus, eu só sabia chorar. Eu não era daqui ainda, então, nas outras igrejas tem um costume de você chegar na igreja e ajoelhar para orar, né? Sim. Aí eu chegava na igreja às 7 horas, ajoelhava para orar, eu não saía de lá. O banco era de madeira, o banco estava todo molhado, encharcado, o pessoal não entendia nada. Aí eu falei assim, aí, pessoal, e eu comecei a entender quem Cristo era, e isso me dava ainda mais temor, mais medo. E aí eu estava fazendo leitura, eu comecei a fazer leitura com mais força. Aí tem uma palavra em Provérbios que a irmã Georgina falou, e eu li essa palavra antes, e Deus tinha falado comigo, e ele falou assim, aquele que muito é repreendido e endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Acho que depois de João 3,16 foi o primeiro versículo que eu gravei real. Eu falei que eu tinha gravado Hebreus 12:1, que é
por esta razão importa. Eu li esse versículo foi para me ajudar no pecado, mas teve um outro esse foi para me mostrar quem Deus era, porque tipo assim, eu tô sendo repreendido, tô ouvindo palavras de Deus, o pastor Érico tá falando, meu pastor Djalma tá falando, vem aqui, meu irmão, você tem que evangelizar, meu irmão, você tem que amar o Senhor, meu irmão, não sei o que, os irmãos vêm, traz uma palavra dura e eu endurecendo minha cerviz. É o que? É eu ficar duro, igual a Dani falou, resistindo a tudo, resistindo. Vai chegar uma hora que Deus vai me abandonar. Deus, ele abandona a gente para aquilo que a gente quer. O que eu sonho em ter? Isso aqui, Deus vai me dar. Pum. Por quê? Porque eu abandonei a verdade de Deus. Eu endureci minha cerviz. E o que ele vai fazer? Ele vai me quebrantar de repente. O que é quebrantar de repente? Ele vai me matar. Não é um matar, tipo, não, vai me matar, não, vai te matar espiritualmente, você morreu. Você pode fazer o que for, você pode... tem gente que pensa, não, isso, discurso é duro, isso não existe. Deus é amor, mas Deus é justo. Tá? Às vezes as pessoas falam assim, Deus é mau. Não, Deus não é mau, Deus é justo. Existe justiça em Deus. Mas as pessoas estão aí sofrendo, Deus não faz nada. As pessoas estão sofrendo por causa de outras pessoas, não é por causa de Deus. Mas Deus não podia agir? Não. Por que ele vai agir? Ele só age com aqueles que são seus filhos. Ele já faz o sol nascer para bom e ruim. Ele dá coisas boas e ruins para bons e maus. Mas ele não tem responsabilidade nenhuma sobre as nossas escolhas. Eu tenho responsabilidade sobre as minhas escolhas. Então, assim, se eu decidir servir ao Senhor e fazer isso que a Dani falou aqui, de largar minhas muletas, minhas bengalas, eu tenho que servir ao Senhor em integridade, ouvir, porque todo mundo que ama ao Senhor, ele é um ouvinte e um praticante na palavra. A palavra fala, não sejam só ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. Então, assim, o cara que endurece sua cerviz, a pessoa que endurece sua cerviz, está disposto a morrer, porque não quer mudar. Então, assim, Deus tem mudado o nosso coração aqui. Pessoas que às vezes a gente não dava tanta credibilidade, já contam um outro testemunho, tem uma vida com Deus. E você tem tido uma vida com Deus? Tem sido tem tido essa unidade? Se você quer ver uma coisa boa, clica nos nossos cultos, vai lá no nosso culto. O ambiente é diferente, as coisas são diferentes. Pega um culto há 2 anos atrás e bota nos cultos agora. Não é porque a gente é bonzinho, a gente é melhor que alguém, não. É porque Deus está trabalhando na comunidade Ramais de Parque Paulista, graças a Ele. E porque, aleluia, louvado seja o Senhor. Porque a gente precisa disso. Louvado seja o Senhor. Precisa disso. Então, assim, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo, se você é daqui ou não é daqui, nós queremos te convidar para participar dessa comunhão. Tem gente que fala assim, é muito difícil, igual a Dani citou no começo. Não, estou trabalhando, mas eu estou buscando ao Senhor. Mas Deus às vezes quer parar você para você participar da comunhão. Deus quer parar você para você orar. Deus quer parar você separar tempo para Deus. É Ele parar a tua agenda toda, tirar todos os teus compromissos e falar assim, não, olha, preste atenção, filho, que eu estou falando com você. Preste atenção, filho, que eu estou falando com você. Porque o que eu tenho para você é eterno, é verdadeiro. Não é o que você quer, é o que eu quero. Não é como você pensa, é o que eu penso. Então, meus irmãos, vamos buscar ao Senhor. Esse foi o relatório da nossa semana aqui. Um pouquinho do que Deus está fazendo, é uma gota. Não é uma gota. A Dani falou sobre a oração, eu falei sobre as nossas saídas, e Deus tem feito outra coisa gloriosa. E eu espero que Ele faça também com as mulheres. A gente fez um grupo de homens de oração. E eu vou até pedir para a minha equipe maravilhosa da rádio, botar uma foto que a gente tirou lá no monte. A gente está fazendo oração no monte, acho que uma vez por mês agora a gente vai começar a fazer, vai firmar. Os irmãos estão animados, amém, buscando ao Senhor. E foi fogo de Deus, poder de Deus, respostas. Pessoas também que estavam nessa mesma situação de marasmo, de Deus trouxe libertação, trouxe cura, trouxe uma resposta e também trouxe visões. Então, assim, meus irmãos, não vamos deixar as coisas do jeito levando a moda-se embora, não. Vamos prestar atenção no que Deus está falando. Deus tem comunicado coisas a nós e a gente precisa abraçar essas verdades e viver. Amém? Nós vamos agora passar um breve intervalo e depois do intervalo nós já vamos entrar na palavra. Você vai ter a oportunidade de ouvir uma palavra de Deus
E logo após a palavra nós vamos estar encerrando. Então, meus irmãos, fiquem ligadinhos aí, prestem atenção na palavra que vai ser ministrada. E eu espero que seja uma bênção para você, como foi para nós. Amém? Jesus te abençoe e fica aí, vamos ouvir a palavra do Senhor. Meu nome é Ellen, eu sou da comunidade Ramá de Parque Paulista e eu gostaria de ouvir a música Santidade, com a Aline Barros.
ti, Jesus.
Você já imaginou ter um mundo de aventuras nas suas mãos? Através da leitura isso é possível. Ler aumenta a criatividade, desenvolve conhecimentos e aguça o senso crítico. Sabia que quem lê regularmente previne até doenças degenerativas? O ideal é que se estimule o hábito de ler desde criança. Mas nunca é tarde para começar. Faça dos livros seus amigos. Na era da internet, recebemos centenas de mensagens diariamente sobre os mais diversos assuntos. No meio de toda essa informação, nem todas as notícias que nos chegam são verdadeiras. As vacinas têm comprovação reconhecida mundialmente e previnem doenças como a paralisia infantil, que, por sinal, é muito grave e não tem cura. A transmissão dessa doença se dá através do contato com as fezes ou secreções da pessoa infectada, água ou alimentos contaminados. Quando a infecção ataca o sistema nervoso, destrói os neurônios motores, provocando paralisia flácida. Por isso, não deixe de imunizar seus filhos. Proteja a sua família. Poluição sonora é um problema grave que afeta a saúde física e mental. Ela é caracterizada pelo excesso de barulho acima do que o ouvido humano é capaz de suportar. Se você for vítima, denuncie. Poluição sonora é crime, podendo resultar em multa e reclusão de 1 a 4 anos. Faça a sua vida andar mais rápido. Na Forte Cicle, em Parque Paulista, Caxias, você encontra bicicletas e scooters elétrica em vários modelos e cores. Forte Cicle, dando à sua vida a agilidade que ela precisa. Agência Time, uma dose de criatividade. Somos uma agência de design e produzimos materiais para a sua empresa, impressos com ótima qualidade e durabilidade como impressões A4 e A3, cartões de visita, folhetos, lonas e fachadas, wind banner, banners, marcadores de bíblias e muito mais. Para maiores informações, nos chame no WhatsApp no seguinte número: 21 97364 8345. Acesse também o nosso Instagram, Agência Time BR, e o nosso site, timeagencia.com.br. Produção de qualidade, Agência Time. A paz, meus irmãos, aqui quem fala é Rafael Nascimento, de Santa Cruz da Serra. Queria deixar aqui um versículo para a meditação dos irmãos, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, que diz: Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então, irmãos, o que é ser peregrino e forasteiro? Que diz para nós sermos. Peregrino é aquele, sempre está precisando de alguma coisa, sempre precisa, de algo. E esse nosso lado de ser peregrino é sempre depender de Deus, sempre estar precisando de Deus, das coisas de Deus na nossa vida. E forasteiros, para nós
Amém, meus irmãos, voltamos. Aqui é o seu irmão Josias e a irmã Daniele Minarini, esposa do meu líder Leandro. Nós estamos aqui fazendo mais um relatório para você dessa semana, o que Deus tem falado conosco. E nós chegamos ao fim e eu queria que você agora fazer esse fechamento, lembrá-los do que eu falei lá no começo das nossas reuniões. Nós temos as nossas reuniões às quartas-feiras e domingo, quarta-feira às 19 horas e 21 horas, até as 21 horas, domingo das 8 horas da manhã até as 10 e no domingo à noite, 19 às 21, e nós temos o nosso evangelismo com o nosso irmão Júnior na direção, às quintas-feiras na Praça de Nova Campinas. Você tem a oportunidade de estar indo lá, participando com a gente do evangelismo. E nós temos sexta-feira oração às 20 horas. Homens, mulheres, crianças, jovens, pode todo vir. mundo. O Espírito Santo não é mirim, o Espírito Santo é Espírito Santo, ele vai tocar em geral. Amém? E nós temos também o nosso estudo de 15 em 15, aos sábados, com o nosso mestre Dorvalino, da irmã Lúcia. Ele é o responsável por esse estudo. Os irmãos estão vindo aqui, estão aprendendo com o irmão. Temos as reuniões com as crianças, que é pela manhã com a Vilma, 9 horas, né? Isso, às 9 horas da manhã. As crianças ensaiam, é uma maravilha. As crianças são uma benção. Elas vêm, cantam e tal. A Vilma traz a instrução. Nós também temos as nossas aulinhas nos cultos, né? Algumas vezes as irmãs estão escalando para poder fazer. E você é o nosso convidado para participar. E temos as nossas células. Amém? Se você, caso não possa vir, às vezes eu moro longe, mas eu estou sem congregar, participa das nossas lives, né? Você ouvir uma palavra dura e começar a congregar, porque é importante você congregar. Não deixemos de congregar, Hebreus, né? A gente está vivendo essa palavra aqui. E você também pode acompanhar. Tô doente, eu não tenho como vir. Entra no YouTube e no Facebook, nós temos a nossa live. Você só procurar em qualquer um dos dois canais, Comunidade Ramá de Parque Paulista, você vai achar as nossas lives dos nossos cultos. Clica lá, se inscreve. Quer ver algum culto? Olha lá, deixa o seu comentário, curte, compartilha, ajuda a gente a mandar essa mensagem para todo mundo, porque é fundamental espalhar a palavra de Deus, e é isso que nós estamos fazendo. Amém? E nós também temos o nosso Instagram. O nosso Instagram é Ramá PQ Paulista _, Ramá PQ Paulista _, ou você pode procurar Comunidade Ramá de Parque Paulista no Instagram. Você vai ver lá o logozinho da pomba, né, azul com a pomba, e você vai poder participar dos nossos cultos também através do Instagram, né, que nós fazemos os stories, temos as fotos. Comenta lá as nossas fotos, participa, compartilha a página com alguém. Você viu uma palavra lá, um devocional que alguém colocou? Participa, compartilha essa palavra para que as pessoas possam receber de Deus aquilo que o Senhor tem falado a nós. Amém? Nós estamos agora chegando ao final, término. Eu queria que a Dani desse as considerações dela agora nesse... Amém. Você falou, pessoal, se não puder vir, para acompanhar de casa. Mas só se estiver com Covid, não puder andar, mas se puder, venha. Se você estiver cansado, morto, venha ver a gente. Venha ver a gente. Pelo amor de Deus. O Senhor vai te guardar aí do Covid, seja lá do que for. Não deixa a preguiça te vencer, não. Venha aqui, se disponha a estar em comunhão presencialmente. Recebe aí. Eu quero deixar só um versículo, mediante tudo que a gente falou, que o Senhor esteja dando, né, completando aí a compreensão da palavra que foi deixada, que está lá em Jeremias, que fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se você buscou, o Senhor ainda não teve resposta, não teve direção, você ainda não foi cheio ou visitado como você gostaria, você continue buscando e busque de todo o coração. Não para de buscar a Deus, porque Ele tem do seu espírito assim, sem medidas para derramar, das suas bênçãos também sem medidas para derramar, e você só para de receber se você parar de buscar. Então não para de buscar, continua buscando e crendo, né, tendo fé que o Senhor ele vai te visitar. Aí depois você conta o testemunho pra gente. Amém, amém. Eu também quero agradecer a você que participou até aqui. Nós estamos muito felizes com esse relatório. Deus tem dado graça a esse apresentador que vos fala, e os irmãos também estão tendo graça e paciência comigo. O pessoal passa um dobrado comigo aqui porque sou desorganizado, mas Deus está dando graça para o irmão aqui para poder trazer uma palavra e também
comunicar aos irmãos o que Deus tem feito aqui com a gente. E eu sou muito grato a isso. A Deus, primeiramente, aos meus líderes, aos meus irmãos que participam aqui comigo, a Dani socorrendo, porque eu falei que eu não gosto de fazer o programa sozinho. Qualquer dia eu vou trazer outras pessoas também que vocês não conhecem. A Dani você conhece, né? E eu queria que você estivesse conosco agora em oração. Quero orar com você para a gente poder encerrar esse momento e você poder acompanhar o resto da programação da rádio, os outros relatórios que acontecem depois do nosso. E lembre-se sempre, estamos aqui aos sábados, meio-dia, você vai ouvir a minha voz, você que está pelo rádio, você que está pelo aplicativo também só vai ouvir minha voz, mas você que está aqui pelo YouTube, vendo essa cara maravilhosa, linda. E como eu sempre falo com os irmãos, é prazeroso e glorioso tê-los aqui conosco para a gente poder estar comunicando o que Deus está fazendo, amém? Então vamos orar, amém? Senhor, nós te queremos, te desejamos ainda mais, Senhor, depois de tudo isso que nós ouvimos, de toda a exortação, de toda a palavra pregada, de todo o testemunho que o Senhor tem realizado aqui conosco, Pai. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, que o Senhor possa ministrar sobre nós o teu amor, Pai. Nós não queremos viver da mesma forma, não queremos andar do mesmo jeito, mas queremos te amar. Por isso, Deus, realiza a tua obra em nós, que esse relatório próximo seja para glorificar o teu nome e que os meus irmãos que estão acompanhando, Senhor, aqueles que não são da comunidade, ou os que são até mesmo daqui do nosso núcleo, Deus, possam ser abençoados por Ti, que o Senhor possa ministrar a eles aquilo que o Senhor deseja e que essa palavra seja aplicada no coração dos irmãos e que o Senhor possa ser glorificado. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe e fiquem na paz, hein? Até o próximo relatório. Até. Encerramos aqui o programa de relatório da comunidade Ramá em Parque Paulista.